Existe um momento no ritual em que as palavras deixam de fazer sentido. Imagine um lugar onde a morte não é um ponto final, mas uma suspensão absoluta do ser. Nas montanhas íngremes da província de Bengué, nas Filipinas, o ar é rarefeito e guarda um segredo que desafia a decomposição natural há 6 séculos. Aqui, em cavernas inacessíveis esculpidas em penhascos verticais, repousam figuras que não foram enterradas, mas preparadas para um estado de vigília eterna. Elas são conhecidas como as múmias de fogo de Cagayan, o que leva uma civilização a dedicar tanto esforço para manter um corpo intacto, desafiando a própria lógica da natureza. Por que escolher o fogo como o escultor da eternidade em vez da terra que tudo consome? O mistério não reside apenas na técnica utilizada pelo povo Ibaloi, mas na intenção silenciosa que permeia cada fibra preservada. Enquanto o mundo exterior se transforma, estas figuras permanecem imóveis, guardiãs de uma sabedoria que para nós soa como um sussurro incompreensível vindo de uma era esquecida. A jornada até Cagayan exige uma subida que testaria a resistência de qualquer um. Não é apenas uma questão de altitude, mas de deixar para trás a compreensão convencional do tempo. O povo Ibaloi, os guardiões destas terras e das múmias, sempre souberam que a morte não exige pressa. O processo de mumificação, que hoje nos fascina e nos deixa perplexos, era na verdade um ritual de profunda conexão entre o falecido e seus descendentes. Tudo começava antes mesmo do último suspiro, quando um ancião da tribo sentia que o seu tempo estava chegando ao fim. Ele começava a beber uma infusão salgada. Este era o início de uma preparação meticulosa, o primeiro passo para endurecer o tecido interno, transformando o corpo em um recipiente capaz de resistir ao clima úmido e traiçoeiro das montanhas. A vida, através deste gesto, já se preparava para a sua transmutação. O ritual do fogo, que dá nome a estas múmias, é o estágio mais enigmático de todo o processo. Após a morte, o corpo era colocado em uma posição fetal, com os joelhos próximos ao queixo e os braços cruzados ou sobre as pernas, sobre uma fonte de calor controlada. Não se tratava de uma cremação, mas de uma defumação lenta, contínua e quase devocional. O fogo não devia consumir a carne, mas sim secá-la, removendo toda a umidade que, de outra forma, permitiria a decomposição. O processo podia durar meses, com a família mantendo a chama acesa com uma disciplina que roça o sagrado. Imagine o esforço coletivo, o cheiro da fumaça misturado aos óleos de ervas locais, o vapor que subia enquanto o corpo encolhia e se tornava rígido. Era uma despedida que não permitia o afastamento. Os vivos olhavam para o falecido todos os dias, vendo-o mudar, endurecer e, finalmente, tornar-se um monumento de si mesmo. A morte, neste contexto, era um projeto doméstico, uma tarefa que unia o clã em torno de uma presença que, embora silenciosa, nunca partia de verdade. Ao olharmos para estas múmias hoje, o que vemos? Elas estão em posições fetais, como se estivessem apenas aguardando um chamado que nunca vem. A pele, agora escura, estica-se sobre ossos que parecem ter sido esculpidos por mãos artísticas. Não há o horror que associamos habitualmente aos cadáveres. Há, em vez disso, uma dignidade terrível e atraente. O uso de tatuagens é um dos elementos que mais intriga os pesquisadores. Cada padrão gravado na pele destas figuras conta uma história, uma linhagem, uma posição social ou um ato de bravura. As marcas que foram feitas em vida tornaram-se mapas permanentes sobre o corpo preservado. Ao observar estas tatuagens sob as luzes fracas das cavernas, temos a sensação de estar lendo um livro escrito em uma língua que perdemos a capacidade de compreender, mas cuja beleza ainda somos capazes de sentir. O mistério se aprofunda quando questionamos a localização.
Por que colocar estes corpos em cavernas de difícil acesso, encravadas nas paredes de penhascos íngremes? Alguns historiadores sugerem que o objetivo era a proteção, manter os ancestrais em um lugar seguro, longe de saqueadores, animais e da curiosidade daqueles que não pertenciam ao círculo familiar. Mas há algo mais. As cavernas de Cagayan são como templos suspensos para os mortos, lugares onde o céu toca a terra e onde os ancestrais podem supervisionar, de uma perspectiva elevada, as vidas daqueles que ficaram. A sensação de isolamento nestes locais é palpável. O silêncio é tão denso que parece ter um peso físico. É um silêncio que não pede ruído, que não aceita interrupções. Estar lá, diante de uma múmia que observa o horizonte há 6 séculos, é confrontar a insignificância da nossa própria existência perante a imensidão do tempo. A transição da vida para o que o povo Ibaloi chamava de estado de preservação não era encarada com o medo que impomos à morte nas sociedades ocidentais. Pelo contrário, era o ápice da continuidade. O ancestral, ao se tornar uma múmia, não se tornava um objeto, mas sim um conselheiro eterno. Em momentos de grande crise para a tribo, diz a tradição que os descendentes buscavam as cavernas para pedir orientação. O corpo seco, ali sentado, funcionava como um ponto focal, um lembrete vivo da história e da resistência do povo. A preservação física era, portanto, uma preservação da memória. Sem a múmia, o passado poderia se dissolver na neblina das montanhas. Com ela, o passado estava sempre ali, pronto para ser consultado. É uma forma de luto que não busca o esquecimento, mas a integração total da ausência no cotidiano. A ciência moderna, com todos os seus scanners e análises laboratoriais, tenta decifrar a composição química dos fluidos ou os tipos de madeiras usadas nas fogueiras. Eles buscam a explicação técnica para como o fogo e o sal conseguiram interromper o relógio biológico por tanto tempo. Mas a ciência, por mais precisa que seja, muitas vezes falha em capturar a aura que envolve estas figuras. A técnica é apenas o meio, não o fim. O verdadeiro mistério está na devoção que permitiu que um pai, uma mãe ou um filho dedicassem meses de suas vidas a tratar um corpo inerte com tanta ternura e dedicação. O que sentiam enquanto alimentavam as chamas dia após dia, vendo a pessoa amada atravessar o portal do tempo? Esta é a pergunta que não pode ser respondida por nenhuma análise de carbono 14. É uma pergunta que ecoa nas paredes das cavernas, perguntando-nos, por nossa vez, o que deixaremos para trás quando o nosso fogo se apagar. As múmias de Cagayan também nos obrigam a refletir sobre a nossa própria relação com os restos mortais. Vivemos em uma época de descarte, onde a morte é rapidamente escondida, higienizada e enterrada para que não sejamos obrigados a encará-la. O povo Ibaloi, por outro lado, escolheu o caminho da intimidade com a finitude. Eles escolheram olhar nos olhos da morte, literalmente, através das órbitas vazias de seus ancestrais, e encontraram ali não um fim, mas uma continuidade. Este contraste é o que torna a história tão envolvente. Somos nós, com nossa pressa e nosso conforto, que estamos vivendo uma vida desconectada da realidade última. Ou foram eles, os guardiões das cavernas, que entenderam algo fundamental sobre a essência humana que nós, na pressa do progresso, decidimos ignorar? À medida que exploramos mais profundamente as tradições de Cagayan, percebemos que o ritual de mumificação não era para todos. Era, na verdade, um rito reservado aos que alcançavam um status elevado. Líderes, caçadores de renome, figuras cuja vida havia deixado uma marca indelével na comunidade. A múmia era a cristalização do sucesso da vida. Era a prova de que aquela pessoa havia vivido de forma plena e significativa o suficiente para merecer a imortalidade do silêncio. Isso gera um novo nível de reflexão.
A morte, para os Ibaloi, não era um nivelador, mas uma extensão das distinções da vida. Ser mumificado era um triunfo, um reconhecimento final da importância daquele indivíduo para a tapeçaria da tribo. Entender isso muda nossa perspectiva sobre o que significa ser lembrado. Não se trata apenas de lápides de mármore ou nomes gravados em placas. Trata-se de manter a essência da pessoa presente, física e tangível, desafiando a entropia. O clima das montanhas de Bengué, com sua umidade constante e nevoeiro que parece abraçar as rochas, desempenha um papel fundamental nesta narrativa. É um ambiente que, por si só, preserva, mas a natureza sozinha não faz o trabalho. A intervenção humana é o gatilho que transforma uma caverna úmida em um mausoléu. Existe uma simbiose entre as entranhas da montanha e a vontade do povo Ibaloi de desafiar a decomposição. É como se a própria terra tivesse concordado com este pacto, oferecendo suas fendas profundas para proteger aqueles que o fogo preparou. Este cenário cria uma atmosfera quase onírica. A caminhada pelas trilhas, o frio que penetra nas roupas, a visão distante das entradas das cavernas, tudo isso prepara a mente para o encontro com o imutável. É uma experiência que altera o ritmo cardíaco, obrigando o visitante a desacelerar, a respeitar a gravidade e o silêncio que reinam no local. É fascinante observar como essas figuras continuam a despertar curiosidade. Pesquisadores de todo o mundo viajam até o coração das Filipinas, enfrentando os riscos das trilhas e a severidade do clima, apenas para trocar olhares com o passado. E o que eles encontram? Eles encontram o reflexo de suas próprias dúvidas sobre a morte. Cada múmia de Cagayan é um espelho. Elas não falam, é claro, mas sua presença silenciosa é uma resposta a cada um de nós. Elas nos forçam a parar e considerar o valor de cada momento. Se cada tatuagem no corpo de uma múmia conta o que foi feito em vida, o que as nossas vidas diriam se fossem preservadas desta forma? Estaríamos orgulhosos das cicatrizes que acumulamos? O ritual de Cagayan é, no final das contas, um exercício de avaliação da própria existência. O desafio de preservar estas múmias hoje é um dos maiores dilemas antropológicos da região. Com o aumento do turismo e a exposição ambiental, o que sobreviveu por séculos agora corre o risco de se desintegrar em questão de décadas. A luta para manter essas figuras seguras é uma luta pela preservação da memória coletiva da humanidade. É irônico, não é? O mundo moderno, com toda a sua tecnologia, muitas vezes causa mais danos do que o tempo, com toda a sua lentidão. A necessidade de proteger estas cavernas é um lembrete de que o passado é frágil. Ele não se defende sozinho. Ele precisa de guardiões, assim como os Ibaloi foram guardiões de seus antepassados. Esta responsabilidade recai agora sobre nós, não importa quão distantes estejamos daquela cultura, pois essas múmias pertencem à história da experiência humana de lidar com a perda. Enquanto a névoa se fecha sobre os picos de Bengué, podemos apenas imaginar os rituais que um dia foram celebrados à luz de fogueiras crepitantes. Os cantos dos anciãos, o aroma das ervas, o respeito reverente dos jovens que aprendiam, através daquela visão, que a vida é um ciclo que se fecha apenas para se abrir em outra dimensão. Essas imagens permanecem vivas na nossa imaginação, mesmo que a realidade física das cavernas comece a esmaecer. O mistério de Cagayan não é algo que se resolve com uma resposta definitiva. É uma pergunta que deve permanecer aberta, sustentada pelo silêncio das múmias de fogo. Elas estão lá, sentadas em suas cavernas, vendo o sol nascer e se pôr sobre um mundo que elas ajudaram a moldar, mas que já não reconhecem. Ao encerrarmos nossa exploração, resta aquela sensação de peso, um sentimento de completude que não é necessariamente satisfação, mas aceitação.
Nós entramos neste mistério buscando entender como o fogo pode fazer o tempo parar e saímos compreendendo que talvez a intenção nunca tenha sido a de parar o tempo, mas a de criar um lugar onde o tempo simplesmente não tivesse poder. As múmias de Kabayan são monumentos ao amor filial e à memória que se recusa a ser esquecida. Elas nos lembram que, em algum lugar nas profundezas das montanhas, existe uma forma de estarmos presentes, mesmo quando não estamos mais aqui. O ritual de despedida que o povo Ibaloi praticou por gerações é a prova de que a morte, apesar de todo o seu poder, pode ser domesticada, pode ser esculpida, pode ser mantida sob vigilância constante. Devemos nos perguntar, ao retornar para as nossas vidas aceleradas, o que estamos preservando? Será que estamos dando a devida importância àqueles que vieram antes de nós? Será que estamos construindo, dia a dia, um legado que mereça ser lembrado muito depois que a chama da nossa própria vida se extinguir? As múmias não têm respostas para nos dar, mas elas nos fazem as perguntas certas. E talvez no final seja exatamente isso o que um ritual deve fazer. Não nos dar o conforto de uma explicação, mas o desconforto de uma reflexão profunda. O silêncio que elas guardam é um convite. É um convite para olhar para a nossa própria finitude, com coragem, com respeito e, quem sabe, com a mesma devoção que o povo Ibaloi aplicou ao seu fogo ancestral. Os mistérios de Kabayan permanecem, portanto, vivos. Eles não morreram com as tribos que os criaram, nem com a poeira que se acumulou sobre as rochas das cavernas. Eles vivem em cada um de nós que para, por um instante, para ouvir o que o silêncio tem a dizer. A jornada através das montanhas nos ensinou que a morte é, na verdade, uma forma de arte. Uma arte que exige paciência, fogo, sal e, acima de tudo, o desejo inabalável de manter viva a conexão entre os que ficam e os que partem. É uma lição antiga, inscrita na pele escura de seres que, em sua imobilidade, nos ensinam a caminhar com um pouco mais de propósito sobre a face da terra. E assim, enquanto o nevoeiro encobre as entradas das cavernas, podemos partir com a certeza de que, em algum lugar, a memória está sendo preservada, protegida pelo silêncio, pelo tempo e pelo fogo que nunca, em nossa imaginação, deixa de brilhar. É possível que em algum futuro distante as cavernas voltem a ser silenciosas e inacessíveis, protegidas apenas pelo esquecimento. Mas, até lá, a história das múmias de Kabayan continuará a fascinar, a intrigar e a desafiar a nossa compreensão. Elas são o elo perdido entre o nosso medo do fim e a aceitação serena do eterno. Elas são a prova de que o ser humano, desde sempre, tentou negociar com a eternidade. E olhando para elas, somos forçados a admitir que, em certos aspectos, eles tiveram sucesso. As marcas de suas tatuagens, a rigidez de seus membros, a posição de seus corpos, tudo isso comunica uma verdade que ultrapassa as palavras. É a verdade da presença. A verdade de que, enquanto houver alguém disposto a lembrar, ninguém está totalmente perdido. A despedida dos Ibaloi foi, em última análise, um gesto de amor que se tornou imortal. Ao refletirmos sobre o que vimos e ouvimos, percebemos que o nosso interesse nestas múmias vai além da curiosidade antropológica. Existe uma necessidade humana profunda de encontrar significado naquilo que parece não ter sentido. A morte, vista pelos olhos da ciência, é a falência dos sistemas. Vista pelos olhos do rito, é a transição para um novo estado de ser. O ritual das múmias de fogo é a expressão máxima dessa transição. É a recusa em aceitar que a carne é tudo o que somos. É a afirmação de que, através do esforço e do propósito, podemos transcender a decomposição. É uma mensagem poderosa, vinda de um tempo que não conhecia a nossa pressa, mas que conhecia profundamente a importância de cada gesto. Finalizar nossa exploração aqui, na segurança de nossas vidas, não significa que o mistério terminou.
Pelo contrário, ele agora faz parte de nós. A cada reflexão sobre o luto, a cada pensamento sobre o que deixaremos para trás, o eco de Kabayan estará presente. O silêncio das cavernas é agora uma parte do nosso mundo interior. É uma lição de respeito, uma lição de calma e uma lição sobre a vastidão do tempo. Que possamos levar conosco, para além desta narrativa, a consciência de que a vida é um projeto e que a maneira como decidimos encerrar esse projeto diz tudo sobre quem fomos enquanto a chama ainda ardia. O ritual de preservação é, na verdade, o ritual de celebração da própria vida, eternizada naquilo que construímos, no que amamos e, principalmente, em como decidimos ser lembrados por aqueles que virão depois de nós. Onde o tempo para, a vida recomeça. Nas montanhas de Kabayan, o fogo ainda queima na memória daqueles que buscam o sentido da morte. E enquanto houver essa busca, a história permanece inacabada, um livro aberto cujas páginas continuam a ser escritas pela curiosidade e pelo respeito. O silêncio é a nossa última fronteira, e agora, depois de termos percorrido este caminho, sabemos que ele não é vazio. Ele está repleto de significados, de histórias e de presenças que, embora silenciosas, continuam a nos guiar. O mistério das múmias de fogo de Kabayan é, no final das contas, o mistério de todos nós. Como tornar a nossa curta passagem pela Terra em algo que o tempo não consiga apagar. E é nesta reflexão, neste silêncio compartilhado, que encontramos a verdadeira essência do ritual. Que possamos, então, guardar este conhecimento com a mesma reverência com que os Ibaloi guardavam os seus ancestrais, sabendo que, embora o tempo passe, o que é feito com amor e propósito permanece, imóvel e sereno, na eternidade.